Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. Diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. E José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Senhor, nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra, nos fale o coração, que o Teu Espírito nos guie, nos esclareça, nos ilumine, que sejamos realmente atentos a ouvir e a obedecer a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse mês é o mês de maio, mês da família, e é muito importante que estejamos atentos a algumas coisas sobre família, né? A gente sabe que tudo que nós somos, tudo que temos, toda a nossa carga emocional, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, talvez o nosso comportamento, muito se deve à trajetória familiar. Tanto coisa boa, quanto coisa ruim, né? Às vezes é engraçado, a gente olha alguns casais, e aí as coisas boas, um diz assim: isso ele puxou para mim. As coisas ruins puxou para ela, né? Para ele. Então isso é claro que é uma brincadeira, mas como que nós temos tanto da nossa família dentro de nós, do nosso jeito, da nossa trajetória, né? Mesmo que não seja de filhos biológicos, mas a gente traz dentro de nós, na nossa trajetória, muita coisa da família. Quer aceitemos ou não, nós temos. Isso não é determinante, isso não é uma condicional, isso não é uma coisa que seja imutável, mas isso faz parte da nossa trajetória familiar. E na vida de José, os irmãos sabem que José foi filho de Jacó, num sistema patriarcal, e no sistema patriarcal o pai cuidava dos filhos por muitas gerações. Então, por exemplo, havia os filhos dos filhos, eles viviam perto, e o líder ali era o patriarca. Jacó foi o patriarca, mas a história de Jacó é uma história também bastante complicada, suas emoções, suas decisões, tudo que foi na vida de Jacó, por mais que tenha sido marcado pela graça de Deus, foi uma pessoa complicada. Foi uma pessoa cheia de altos e baixos, uma pessoa que teve muita coisa dentro dele, que também veio porque Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Os irmãos se lembram disso? Esaú era o filhinho preferido do papai e Jacó era o filhinho preferido da mamãe. E isso causou tantos transtornos, tantos problemas naquela família, trajetória de vida deles. Depois José nasce, 12 filhos de Jacó, e José também era o queridinho de Jacó. José era filho de Raquel, da mulher que ele trabalhou 7 anos, depois mais 7, porque o sogro também enganou ele. Era alguém que enganava e era enganado. Mas José era o filho queridinho, odiado pelos irmãos. Os irmãos vendem José como escravo. Isso aqui é amor pelo irmão, né? Vender como escravo. Não tiveram coragem de matá-lo, venderam como escravo.
A vida de José foi uma vida complicadíssima. Ele é vendido como escravo, é escravo de Potifar. Depois, quando ele começa a perceber que as coisas estavam se tomando uma certa, um viés mais equilibrado, a mulher de Potifar se encanta com ele, jovem, bonito, cheio de vida, de vigor, inteligente. A mulher começa a assediar o menino, ele não quer saber dela, ele foge, mas ela inventa uma história de que ele estava tentando assediá-la. O Potifar manda prender o menino, ele é preso, é injustiçado, é humilhado, ele apanha, é torturado. Depois de um tempo na cadeia, ele consegue interpretar os sonhos de um copeiro, de um padeiro. Ele interpreta corretamente os sonhos e o copeiro diz assim: olha, eu nunca mais vou esquecer de você. Assim que eu sair daqui, vou falar de você e você vai sair da cadeia. E José fala: não esqueça de mim. Depois de 2 anos ele foi se lembrar. 2 anos. A vida de José, ele era alguém que tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, arrebentada emocionalmente, alguém que poderia dizer assim: a vida não presta, eu quero morrer, eu quero matar, eu não quero saber de ver ninguém na minha frente. Mas José não era assim. Depois ele consegue chegar a Faraó, interpreta o sonho de Faraó, os irmãos conhecem muito bem a história. Ele é lembrado por Faraó, ele se torna governador do Egito. Ele traz de volta a sua família ao Egito, que estava todo mundo passando fome. Ele traz lá Jacó, já bem idoso, junto com seus irmãos, toda a sua família para o Egito. E ali começa uma vida nova para aquela família. Tudo novo. Só que chegou uma época, depois de 17 anos no Egito, Jacó morre. Ele morreu. E na cabeça dos irmãos de José, era como se agora o chão se abrisse. Agora o medo veio à fora. Porque para eles, José não tinha se vingado ainda, porque o pai estava vivo. Porque era alguém que ainda era o patriarca, havia o respeito. E diante de toda essa trajetória, texto do livro, alguns princípios aqui que me chamam muita atenção, que eu queria compartilhar um pouco com os irmãos e conversar sobre isso. O primeiro delas, que é muito presente em relações familiares, mais presente do que a gente imagina, é o medo das reações. Sabe o que é você lidar com gente que você não sabe direito como é que você vai lidar, porque você não sabe a reação da pessoa. Isso causa medo. Aqueles irmãos de Jacó tiveram medo durante muito tempo. O tempo todo, por mais que houvesse a manifestação do perdão, porque eles eram pessoas malvadas. Eram pessoas que cometeram coisas que a gente nem imagina, e era gente de Deus, era gente do povo de Deus fazendo aquilo dali. Mas o medo, sabe o que é você conviver com gente que você fica o tempo todo com medo de como é que vai reagir? Meu Deus, como é que vai reagir? Sabe aquela esposa que fica apavorada com a reação do marido? Como é que vai ser depois que eu falar isso? Como é que vai ser a reação aqui em casa? Como é que meu filho vai reagir? Como é que minha filha vai reagir? Há pessoas que ficam o tempo todo com medo das reações. E esse é um ambiente que fica complicado, porque é interessante notar que quem comete maldade sempre vai esperar maldade como retribuição. Quem faz algo pesadíssimo, como essas pessoas fizeram aqui, parece que o tempo todo vai estar esperando alguma coisa, pelo menos do mesmo tamanho. Está sempre esperando. Parece que a qualquer momento a coisa vai acontecer. Agora imagina como é que é viver numa família assim. Como é que é você pensar o tempo todo esperando reação? O problema é que quem faz a maldade tem um olhar nas pessoas a partir daquilo que ela faz. A ação dela, ela sempre vai medir a partir daquilo que ela faz. Então ela sempre vai esperar maldade.
E o versículo que nós lemos aqui, o verso 15, o medo deles era o seguinte, na tradução da NVI assim: e se José tiver rancor contra nós e retribuir todo o mal que lhe causamos? Medo do rancor. Gente rancorosa sabe o que é isso e fica com medo do rancor dos outros. O rancor é um negócio complicadíssimo, porque a gente nunca sabe o que vem de gente rancorosa. Nunca se sabe. Você nunca sabe a reação de gente rancorosa. E gente rancorosa sempre olha o outro como rancoroso. É gente que desconfia. Sabe, a pessoa o tempo todo desconfiada. O que será que vai falar agora? O que ele quis dizer com isso? O que ela quis dizer com isso? Se dá um abraço, a pessoa já fica pensando o que está por detrás disso. Se para meu benzinho, o que será que está pedindo agora, né? As pessoas rancorosas, desconfiadas, sempre desconfiam. Está desconfiando, sempre desconfiando. E você sabe uma coisa? A gente não percebe isso, mas isso é muito fácil de acontecer dentro da gente. É muito fácil. Eles desconfiavam do perdão de José. Parece sempre esperar pelo pior. Há ambientes onde sempre se espera o pior. E esse negócio é tão forte na gente, né? A gente sempre parece que está esperando o pior. Se a pessoa, depende de quem vem, depende de quem fala, depende de quem... A gente sempre parece esperar o pior. E o medo da reação dos irmãos, aliás, o medo dos irmãos de José era uma reação de José. Como é que vai reagir? Eles passaram quase que 17 anos com isso no coração. Desconfiança, medo da reação. Apesar da abundante graça na vida deles, da misericórdia tremenda de Deus na vida deles, a desconfiança estava ali. Mas segundo princípio do texto que chama muita atenção, a reação de José. José diz assim no versículo 19: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? José foi alguém que nunca se colocou no lugar de Deus. O verso 19 diz isso. Você sabe que quem sabe o seu lugar vive melhor. Quando eu aceito que eu não sou Deus, eu estou dizendo isso talvez para vocês, isso é absurdo, todo mundo sabe que não é Deus. Às vezes a gente não sabe não. Quando eu aceito que eu não estou no lugar de Deus, eu vivo melhor. Sabe por quê? Porque eu não fico o tempo todo tentando resolver o que eu não posso resolver. Porque eu não fico o tempo todo tentando mudar aquela pessoa que eu quero mudar. Porque eu não fico o tempo todo querendo resolver coisas que eu sei que estão muito além do meu alcance. Não dá. José sabia, eu não estou no lugar de Deus. Não estou. Eu não tento resolver sempre as coisas. Eu não tento ter o tempo, eu não me sinto. É como se José estivesse dizendo, você sabe que gente que sabe que não está no lugar de Deus, não se sente obrigado a ter que resolver tudo. Tem gente que acha que tem que resolver tudo o tempo todo, dentro de casa, dentro da família. Você não, é o dodóizinho da mamãe que está ali, sabe, é o marido, é a mulher, ou às vezes a pessoa que mora sozinha que tem que resolver o problema de todo mundo da família, que centraliza tudo em si. É gente que às vezes, queira ou não, tenta tomar o lugar de Deus. Gente que sabe que não está no lugar de Deus, vive melhor. Vive leve, vive livre e não se entrega em nenhum momento a nenhum tipo de desejo ou de sentimento de vingança,
de rancor. Se tem alguém que teria todos os motivos da vida para se sentir injustiçado, rancoroso, era José. José foi uma pessoa que teria todas as razões do mundo para dizer: a vida não presta, não tem sentido, Deus me abandonou. Mas ele nunca foi assim. E nunca quis tomar o lugar de Deus. Ele nos ensina muito sobre isso, porque depois, em seguida, ele mostra o que significa, e talvez uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, acho que para todos nós, é realmente depositar no coração a nossa segurança em Deus. A gente sabe, a gente tem segurança da salvação, Cristo, a gente sabe disso, a gente tem fé nisso. Mas olha o que José vai dizer no versículo 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ter segurança quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, como diz os poetas aí, tranquilo e favorável, quando tudo está sob controle, quando tudo está do jeito que a gente quer, é fácil ter segurança, é fácil falar: Deus, como eu confio no Senhor. Mas onde encontrar segurança quando seus próprios irmãos te vendem como escravo, quando você é odiado, quando você sente que a sua presença não agrada, quando você sente que quando você chega o assunto acaba? Viu isso? Quando você senta à mesa, parece que a mesa perdeu sentido, Quando você sabe que você não é bem-vindo. José experimentou isso. Como é que é encontrar segurança quando você é enganado, é injustiçado, é humilhado, humilhada? Como é que é ter segurança quando o casamento fracassou, quando os negócios não vão bem, quando o desânimo chega? José diz assim: vocês planejaram mal contra mim. Ele sabia o que estava falando. Você sabe o que é pior? Que não foi um acidente ali, vamos jogar o cara na cisterna e vender ele por um escravo. Foi planejado. Foi um negócio premeditado. Foi algo muito bem arquitetado. Vamos nos livrar dessa pessoa. É alguém que é um peso na família. É alguém que não deveria viver. E pior, o pai acreditou muitos anos que ele tinha morrido. Foi enganado. Os irmãos disseram para o pai assim: ele morreu no deserto, morreu lá, um animal o matou. E o pai acreditou muito tempo, foi enganado. Depois descobre que o filho está vivo. Imagina o coração desse pai. É um negócio inimaginável. Mas ele diz assim: mas Deus tornou em bem. Deus transformou o mal em bem. Como diz Neemias, livro de Neemias, capítulo 13, Deus transformou a maldição em bênção. Aquilo que era tão estranho, tão destruidor, Deus transformou em bem. Preciso ter muita segurança em Deus para dizer assim: olha, tudo isso que eu vivi, Deus transformou em bem. Eu não sei aquilo que cada um de nós enfrenta na sua particularidade, mas é tão importante quando a nossa segurança está realmente. Deus não perde o controle de nada da nossa vida. Deus não nos deixa desamparados. Deus é capaz de transformar todo o mal que a gente consegue imaginar em bem. De alguma forma, Deus fez isso na vida de José. E eu penso muito sobre isso. Porque o nosso olhar, às vezes, é muito lógico. Tem gente que pensa, eu
tenho muita dificuldade com isso, de que tudo é Deus que manda fazer. Tem um terremoto lá que mata milhões, Deus é que mandou. Um acidente de avião, às vezes, que sobrevive um, as pessoas, olha que milagre, Deus é bom, né? Sobreviveu um. Tá, mas e os outros que morreram? E a mãe dos outros que estão chorando? E os filhos órfãos que ficaram? Então, às vezes, a gente tem um discurso, às vezes, interessante, quando beneficia a gente. Mas quando a gente olha a dor dos outros... Agora, o texto não está dizendo que Deus fez isso com José. Deus transformou tudo isso que aconteceu na vida dele em bem, em bênção. Agora, José faz uma coisa aqui também que faz tão bem para qualquer casa, para qualquer lar, gente, para qualquer relacionamento. Versículo 21. Não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ele poderia chegar e dizer assim: agora o bicho vai pegar, gente. Agora vocês estão na minha mão. Agora, porque eles chegam para José e dizem assim: aqui estão os seus escravos. Gente, olha só. Gente que não sabe viver a graça de Deus sempre vai se ver como escravo. Eles chegam para José e dizem assim: aqui estão os teus escravos, nós somos teus servos. Eu fico imaginando, né? Poxa, agora que José podia fazer um estrago aqui, né? Você já assistiu um filme que você não vê a hora que o herói se vingue dos bandidos, né? E faz aquele estardalhaço, todo mundo vê filme achando, não veja a hora desse cara, né? Dessa pessoa, né? A gente fica torcendo, anda logo, né? Ou um livro que você começa a ler e você quer ver um final feliz. Eu recomendo você ler literatura russa. Não tem final feliz. É uma coisa absurda. Eu comecei a ver aquilo, meu Deus, não tem final feliz, né? Não existe isso, existe a vida como ela é, né? Existem os retratos da vida ali, do cotidiano. É muito interessante. Mas José, ele não faz isso. Ele vai cuidar do ambiente. A gente usa muito essa palavra meio ambiente, pensando só em bichinho, animais, né? Mas meio ambiente é tudo que a gente vive. Todo o nosso meio ambiente é tudo que nós vivemos, dentro de casa, nas relações, não é só com a natureza, tudo. O José vai cuidar do ambiente. Ele vem no versículo 21 e o versículo 21 termina dizendo: e assim os tranquilizou e os falou amavelmente. Ele não quis o clima pesado. Ele não quis um clima de opressão. Tem famílias que parecem um verdadeiro campo de batalha. Tem famílias que o clima é tão pesado, é tão opressor, que nem um cachorro fica na sala. Você já viu isso assim? Tem família que o clima é complicadíssimo. O José era alguém que tinha todas as razões para o clima continuar pesado. Era alguém que poderia ter o coração mais pesado, mas ele não quis viver isso. Ele quis que o clima fosse leve. Sabe como é que o clima fica leve? Lhes falando amavelmente. Não é falando com um tom de voz ameaçador, falando amavelmente. Parece que não, mas o clima de casa faz muita diferença nas nossas relações familiares, na nossa relação da vida, tudo que nós vivemos, gente. Se você viver com um clima que só tem grito, palavrão, palavras pesadas, quem é que aguenta isso? Quem é que suporta isso? José tranquilizou o coração deles. E eles, note que não faltaram
estavam simplesmente apavorados. José tranquilizou e lhes falou amavelmente. Agora, uma pergunta que talvez eu me faço e convido você a se fazer, porque às vezes a gente não percebe isso. Como é que nós cuidamos do clima dentro de casa? Como é que nós mantemos o ambiente dentro de casa? Como é que nós cuidamos do nosso meio? Como é que nós cuidamos de nós mesmos? Porque os irmãos de José nunca pararam de se cobrar. A culpa nunca deixou o coração deles, embora já tivesse tido o perdão. É gente que não se perdoa. É gente que fica esperando o tempo todo alguma coisa acontecer. José percebe isso e ele os tranquiliza. Porque pior do que o sofrimento do rancor é a pessoa não se perdoar. É algo complicado de lidar. Mas José percebe e cultiva esse ambiente. Eles falam amavelmente. Porque gente que está oprimida, só o amor pode libertar a gente. Não é a razão, não é a lógica. Ele poderia chegar e falar: "Pô, vocês são umas antas mesmo, né? Fizeram, já perdoei. O que vocês querem mais? Quer que eu plante bananeira aqui para vocês? O que vocês querem que eu faça?" Mas ele lhes fala amavelmente. Porque o coração tem lógica. Ele respeitou isso. Ele entendeu isso. Ele falou amavelmente. E José soube cultivar o que ele tinha de mais belo na sua vida. Ele cultivou a graça de Deus. Quanto mais ele recebia da graça, mais ele passava da graça. Quanto mais ele experimentava, mais ele doava, mais ele retribuía. Eu queria concluir algumas coisas que como família nós colhemos. E nem sempre aquilo que a gente planta, a gente colhe. Nem sempre. Porque tem decisões que não cabem a nós, cabem às pessoas. E há pessoas que às vezes dentro de casa tomam suas decisões. Mas uma coisa é certa, queridos. Todas as vezes que nós semeamos graça, nós nunca vamos perder com isso. Nunca. Algumas coisas na família que colhemos, outras que plantamos, mas as nossas atitudes podem fazer toda a diferença. Olhando para a vida de José, que foi alguém que soube lidar com tanta coisa dentro dele. Mas a gente viu aqui o medo das reações. Não sei se você tem medo das reações dentro de casa, ou da família, ou das suas próprias. Mas quando a gente tem medo de reações, tem alguma coisa que a gente precisa olhar para dentro e pensar por quê. Não se colocar no lugar de Deus. Você não é obrigado a ter todas as respostas, você não é obrigado a controlar tudo, você não é obrigado a ter tudo sob controle, ninguém é obrigado a isso. Não se coloque se você tem se colocado no lugar de Deus. Viva livre, mas não se coloque. Às vezes a gente tenta fazer isso, gente. A gente tenta, mesmo sabendo que não dá conta. Às vezes a gente tenta. Encontre segurança em Deus. Talvez esse seja o mais difícil. Deus pode transformar toda maldição em bênção.
Deus pode transformar todo o mal em bem. Deus pode utilizar toda a situação que nós vivemos numa grande bênção para a nossa vida e para a vida de muita gente. Amém, queridos? Deus pode. É nele que nós temos que confiar. E cuidar do ambiente. Como é que é o ambiente dentro de casa? Uma coisa que às vezes a gente aprende pensando na gente é que cuidar do ambiente começa cuidando da gente. Às vezes eu quero falar amavelmente, mas eu não sei ser amável comigo mesmo. Eu me cobro demais. Eu não me acho no direito de errar. Eu não me acho no direito de viver certa situação. Cuidar do ambiente é cuidar de si também. José viveu tudo isso. Não existe família perfeita, não, gente. Esse modelinho da Margarida Doriana, né? Aquela coisinha linda, né? Aquela família bonitinha, aquela coisa linda, né? Aquilo é propaganda enganosa. Mas existe família debaixo da graça de Deus. Isso existe. E isso é real. Existe família que Deus age de forma tremenda. Que Deus conhece as dores, os desencontros, os dissabores e é capaz de restaurar, de transformar tudo isso em bênção. Isso existe. Então, minha oração é que Deus nos dê muita sabedoria, graça, para aprendermos com pessoas como José. José não teve família perfeita, muito pelo contrário. A família dele foi um péssimo exemplo de família, mas experimentou a bênção de Deus. E ele ajudou muito nisso. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Queria orar nesse momento. Se você quer orar comigo por alguma razão, por algum motivo, seu particular, muito íntimo, só você sabe talvez. Quer colocar diante de Deus agora? Senhor, me ajuda a não ter medo das reações, a não ficar com medo das minhas próprias reações, quem sabe. Me ajuda a não querer tomar o lugar do Senhor. Me ajude, Senhor, a viver um ambiente melhor, a cuidar de mim mesmo, a parar de me cobrar tanto, a parar de querer que os outros sejam do jeito que eu quero. Se você quer orar comigo, fique de pé nesse momento. Ore pelo aniversário da igreja. Ore para que seja uma bênção, um tempo de alegria, de celebração aqui. Se empenhe naquilo que você puder, para que tenhamos um tempo muito agradável aqui, porque os irmãos merecem, né? E a Deus seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Tenha misericórdia de ti. E te dê a paz. Amém. Um abraço carinhoso, amoroso. Tenham todos uma ótima semana na paz do Senhor.